Fala, galera coral, é tempo de Santa Cruz na área. Uma pergunta a saber: o planejamento do Santa Cruz para 2026 está atrasado? Fica comigo que a gente vai refletir sobre isso. Antes, porém, eu queria pedir que, se esse vídeo chegou até você, queria encarecidamente que você se inscrevesse no canal. É importantíssimo. Ajude-nos a bater 4.000 seguidores no YouTube. Já estamos com 3.600. Você se inscreve no canal, você ativa o sininho das notificações para ser notificado quando um vídeo for lançado. Você também curte, aperta naquele dedinho assim, no joinha, porque é importantíssimo a curtida, porque o algoritmo do YouTube, ele entende que o vídeo é relevante e entrega a mais tricolores. Comenta, os comentários de vocês são muito importantes e sempre que eu posso, eu estou respondendo a todos. E compartilha nas suas redes sociais, principalmente no WhatsApp, nos grupos de Santa Cruzense, a qual você faz parte, seja de qualquer segmento, família, escola, faculdade, trabalho, igreja, enfim. O nosso vídeo tem a colaboração dos nossos patrocinadores. A Realiza Reformas e Construções, que atende em toda a região metropolitana, trabalha com reparo, com reformas e com construção total. Não é? O telefone da Realiza Reformas e Construções é o 999770818 e o arroba no Instagram, arroba Realiza Construções. Entre em contato e diz que foi através do canal É Tempo de Santa Cruz. Além da Imprimix Recife, você que está querendo dar uma repaginada no layout da sua empresa, você que está precisando confeccionar cartazes, crachás, mudar o visual da sua empresa, personalizar alguns produtos da sua empresa, Imprimix Recife é o local. Atendimento de primeira, super rápido e de uma qualidade extrema. Imprimix Recife, nosso telefone 81996259991, Instagram, @Imprimix Recife. Além disso, você pode ser um dos nossos colaboradores. Está passando aqui embaixo agora o Pix. Você pode enviar o valor que você quiser e ajudar o projeto do É Tempo de Santa Cruz. Ou então, você pode se tornar membro do canal. Ao lado do inscreva-se tem Seja Membro, você clica e existem 2 planos, você escolhe um deles e passa a ser membro. Em sendo membro, você vai fazer parte de um seleto grupo de tricolores do WhatsApp, onde as notícias são veiculadas de maneira quase que instantânea e em primeira mão. E o debate acerca do Santa Cruz são debates extremamente profundos. Pois bem, torcedor, muito está se falando nos meios dos torcedores do Santa Cruz acerca do planejamento para o futebol em 2026. E eu consigo ver lógica tanto nos torcedores que estão preocupados, alegando uma possível demora nesse planejamento, e os torcedores que acham que essa demora de notícias é extremamente natural. Já dizia Aristóteles, a virtude está no meio. Então, eu consigo ver lógica nesses 2 discursos. Agora, eu elenquei alguns pontos para que a gente pense junto. E aí, depois você tira as suas conclusões. Lógico que a opinião é pessoal. Você pode ter uma e eu posso ter outra, e nem por isso a gente vai deixar de ser tricolor ou vai deixar de ser amigo por causa disso. Primeiro ponto. O campeonato que o Santa Cruz disputou foi um campeonato tão miserável que mesmo ele chegando até a final, tornando-se campeão ou não, ele parou de jogar em setembro. Então veja o quão danoso era a Série D para o Santa Cruz. Porque como é que um time profissional para de jogar em setembro? Tem setembro, outubro, novembro, dezembro e 10º de folha para pagar. Sem futebol. Então,
Parando de jogar em setembro, a gente pode imaginar que nós temos um tempo muito grande para planejar 2026, o que não deixa de ser verdade. Porém, ao acabar o campeonato, e aí vem o segundo ponto, ao acabar o campeonato em setembro, a torcida, quase que de maneira uníssona, dizia: é preciso reformular a equipe, pois o time que temos não conseguiremos êxito na Série C. E de fato é verdade. O Santa Cruz mostrou fragilidades que, para uma competição com um nível técnico superior à Série D, o Santa Cruz enfrentaria imensas dificuldades. Já enfrentou na D, imagine na C. Então, não é de todo errado esse pensamento. Precisa de uma reformulação. Ponto 2. Até aqui, ponto pacífico, esses 2 pontos que a gente levantou aqui agora. Agora vem um terceiro que é problemático. E bem cheio de nuances. Terceiro ponto. A SAF não foi concretizada ainda. Mas ela está num processo de andamento e tudo indica que poderá passar. Tudo indica. Mas ainda não ocorreu. E em se tratando de investimento, o investidor ele precisa de certeza. Na incerteza não se investe. O mercado ele não prospera na instabilidade, ele prospera na estabilidade. Se o terreno ainda é instável, não há concretização ainda, a SAF não entrará de maneira pesada. Haverá uma composição. Voltaremos ou continuaremos num modelo híbrido, com a SAF tendo uma participação muito mais monetária nisso, talvez no convencimento de alguns atletas, mas o futebol ainda sendo conduzido por diretores estatutários. Diretores estes que, para mim, já deveria ter pego o boné. Um já pegou, os outros deveriam fazer disso o modelo. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, esse não é tão polêmico, é mais realista. Talvez a realidade seja um punhal no coração de alguns tricolores. Mas veja, se nós achávamos o nosso time para a Série D ruim, cheio de limitações, e a gente olha para a Série C e não vê um campeonato tão distante em termos técnicos, é natural que, para reforçar o elenco, os reforços qualitativos que precisamos do elenco, eles deverão vir de séries um pouco acima. Série B. Os que vierem da Série C serão bem pontuais, mas a qualidade ela vai residir na Série B. E a Série B está em andamento. E numa reta decisiva. Clubes lutando para conseguir o acesso, clubes que estão numa zona que não estão lutando mais pelo acesso, porém precisa se segurar na Série B, e clubes querendo fugir do rebaixamento. Se essa Série B ela vai se estender até novembro, então onde vamos conseguir peças para, agregadas às peças que ficaram, deem a qualidade que esperamos ter para 2026? Se durante a semana foi especulado um jogador que foi o melhor jogador da Série C, que foi o Elvis da Ponte Preta, e ele não foi unanimidade na torcida, porque muitos enxergavam que ele poderia não render devido à sua condição física e outros fatores. Então, se o melhor jogador da Série C ele não é unânime para integrar o elenco de 26 em termos de qualidade, logo, na Série C, pouquíssimos jogadores terão
essa característica de vir como um reforço qualitativo. Então, o raciocínio lógico me leva, e nós estamos mirando uma série acima. Série A, pouco provável, venha alguém, pouquíssimo provável. Mas a Série B, sim. E a Série B está em vias de conclusão, com times brigando. Então, embora o Santa Cruz tenha parado de jogar em setembro e tenha um tempo enorme à sua disposição, os jogadores que vão integrar o time para qualificar e não para compor, para qualificar, eles estão em atividade. E após a atividade, por lei, eles têm 30 dias para tirar férias. Eis um axioma. Eis uma equação que o torcedor do Santa Cruz tem que estar consciente. É muito provável que nós vamos começar a nossa pré-temporada com os remanescentes e com reforços pontuais que talvez não chame tanto a atenção. Por quê? Porque os reforços que chamam a atenção e que vêm para agregar tecnicamente ao time, eles estarão de férias, eles poderão até ser acertados em termos de contrato, mas eles estarão no período dele de férias. Então, embora o nosso time, ele, por parte da torcida, diga que está atrasado em relação à sua pré-temporada, ao seu planejamento, é bom lembrar que nós disputamos uma competição cuja característica dela é a questão de pouco tempo, ela é curta. E por ser curta, nós também pagamos esse preço, não só por terminar o ano tendo várias folhas para quitar sempre sem jogar, como a gente fica meio que de mãos atadas. Por quê? Porque os jogadores estão em atividade. Os jogadores onde eu posso pegar qualidade e qualificar meu elenco, eles estão em atividade. Então é preciso ter calma. Agir no impulso. A gente já teve exemplos esse ano. A janela estava fechando e a torcida estava clamando por um centroavante e um lateral esquerdo. E aí, como o tempo era escasso, nós fomos e contratamos o que tinha. E o que tinha era o quê? Ariel e Natan, que foi dispensado. Então, é preciso ter parcimônia nesse processo. É doloroso, mas a gente precisa entender que o campeonato que a gente disputou foi tão miserável em todos os sentidos, inclusive depois que ele acabou, ele ainda continuou sendo danoso ao Santa. Porque o Santa para de jogar muito cedo, mas não pode qualificar o seu elenco porque a qualidade está em atividade ainda. É claro que o clube ele deu indícios que, ao meu ver, foi interessante. Ele dispensou alguns jogadores, né? Os jogadores que não têm contrato, que o contrato se encerra esse ano, praticamente ninguém permanece. Então, isso indica para nós que eles viram o mesmo campeonato que a gente viu. Eles precisam de qualidade. Agora, essa qualidade chegará quando? Alguns torcedores acham que está demorando demais. Eu já tenho uma outra perspectiva. Eu acho que os campeonatos ainda estão em atividade. E você pode até ter conversações com determinados atletas, mas isso não pode vazar. Por quê? Porque, provavelmente, isso vai influenciar, não é, no clube a qual ele está vinculado no momento. Vamos aguardar. Lógico, o ideal era que o cenário fosse outro, mas eu entendo quem está preocupado com a questão, não é, da celeridade no processo de planejamento, mas eu entendo também que o mercado e a conjuntura, ele não dá espaço para que você faça algo muito diferente disso. É tempo de Santa Cruz.